Você já parou para pensar de onde vem o sistema solar? Como surgiu o Sol e os planetas que conhecemos hoje? O que aconteceu para tudo estar organizado dessa forma no espaço? Já imaginou como era o universo antes de existirem planetas como a Terra? Será que sempre foi assim ou passou por grandes transformações ao longo do tempo? E por que cada planeta é tão diferente do outro? O que torna o nosso sistema solar único e por que existem outros sistemas parecidos com o nosso no universo? Há cerca de 4,6 bilhões de anos, o sistema solar não existia. Não havia planetas, terra nem sol. Apenas uma gigantesca nuvem de gás e poeira vagando pelo espaço. Essa nuvem é chamada de nebulosa solar, e foi a partir dela que tudo começou. Atualmente, a hipótese mais aceita para a formação do sistema solar e de outros sistemas é da hipótese nebular. Mas, afinal, você sabe o que é uma nebulosa e como elas surgem? Nebulosas são nuvens gigantes interestelares compostas por poeiras cósmicas, hidrogênio, hélio e outros gases ionizados. Immanuel Kant e Pierre-Simon Laplace foram duas pessoas muito importantes para a formação da hipótese nebular. As nebulosas podem surgir de duas formas diferentes. Elas podem ser nebulosas planetárias ou nebulosas que vêm de supernovas. Acontece que o núcleo dessas estrelas é quente e massivo, porém não consegue fazer o carbono entrar em fusão como ela faz com o hélio e o hidrogênio. Como essas estrelas não conseguem fazer com que o carbono entre em fusão por conta de sua temperatura e massa menor, acontece que não há fusão em seu núcleo. Acontece que a fusão é algo super importante, pois as estrelas vivem em um estado de luta constante. Acontece que no núcleo dessas estrelas, a fusão, essa reação química, faz com que as camadas externas sejam soltas, expulsas da estrela. Porém, a gravidade não deixa e não quer isso. Ela quer pegar essas camadas externas e cada vez puxar mais para perto. Então, com essa luta, e sabendo que, quando chegam no estado de carbono, estrelas menores como o nosso Sol não conseguem fazer reações químicas com carbono em seu núcleo, acaba com que a gravidade ganha, puxando muita camada externa para a estrela. Acontece que a temperatura do núcleo aumenta, fazendo com que a camada externa aumente e cada vez mais se expanda, agora virando uma gigante vermelha. E como vimos, a gravidade dessas estrelas não é tão forte quanto outras maiores, fazendo que toda essa camada externa seja expandida e solta do seu núcleo. E o núcleo vira uma anã branca e aquilo que foi solto se torna uma nebulosa planetária. Porém, as coisas mudam quando falamos de estrelas maiores. A temperatura e a gravidade dessas estrelas são muito altas, e o que acontece é diferente por conta disso. Essas estrelas conseguem passar do carbono, tendo mais reações químicas por conta dessas forças. Porém, quando chegam no ferro, esse é o limite. Assim, a estrela não consegue ter reações químicas com o ferro, fazendo com que a gravidade vença novamente. Então, toda essa camada externa é puxada com força em direção ao núcleo, fazendo uma explosão de uma supernova e soltando a nebulosa da supernova. A explicação mais aceita para a formação do nosso sistema solar é chamada de hipótese nebular. Segundo essa hipótese, a nebulosa começou a se contrair por causa da gravidade. Ao mesmo tempo, ela começou a girar cada vez mais rápido, formando um grande disco de matéria. No centro desse disco, a matéria foi se acumulando e a temperatura aumentou muito. E com o tempo nasceu uma estrela, o nosso Sol. Eu concentro cerca de 99% de toda a massa do sistema solar. Enquanto o Sol se formava no centro, o resto do material se juntou em pequenos pedaços, formando planetesimais. Esses pedaços colidiram e se juntaram durante milhões de anos, formando os planetas. Os planetas próximos do Sol ficaram rochosos como a Terra. A Terra se formou após a explosão de uma supernova, quando as partículas cósmicas e materiais microscópicos começaram a se juntar devido à força gravitacional. Dessa forma, as partículas se juntaram em diferentes formas, formando estrelas, planetas, asteroides e outros corpos celestes. Neste momento, após a explosão, a Terra estava superaquecida. No entanto, no cosmos, as temperaturas são negativas, o que provocou o esfriamento de fora para dentro. Com esse processo, começa a criação das massas rochosas, que dão origem à crosta terrestre. O esfriamento liberou gases que formaram a atmosfera.
consequentemente dando as condições para que a chuva acontecesse. E assim surgiram as condições para o nascimento da vida na superfície do planeta. Mas como os cientistas sabem disso? Hoje, os telescópios conseguem observar estrelas jovens com discos de poeira formando novos planetas. Os meteoritos também guardam pistas de como surgiu o sistema solar. Tudo que vemos hoje, planetas, luas, asteroides, surgiu desse processo. A hipótese nebular mostra que o sistema solar nasceu de uma simples nuvem cósmica. E isso significa que todos nós fazemos parte da mesma história cósmica. Sabe, gente, hoje eu tava olhando o céu no intervalo. Gente! Gente, eu vi que não era, Felipe! Elas viram!